Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante, mergulhando em fontes diversas. Olha só, Olá, sim, temos bastante coisa aqui. temos o Caibalião, né, aquela filosofia hermética antiga do Egito, Grécia, textos sobre budismo, sobre aceitação. E também conceitos da psicologia, tipo a lei do espelho, que é super relevante. Exato. E ainda visões mais modernas sobre leis universais. E até uma resenha, uma visão crítica sobre o tal do transurfing da realidade. Um prato cheio, realmente. A ideia aqui, então, é explorar essas leis, sabe? As que parecem reger o universo, nossa experiência, e tentar achar onde essas ideias todas se encontram ou onde elas divergem. Como o antigo e o novo conversam, né? É uma convergência fascinante, sem dúvida. Diferentes culturas, diferentes épocas, tentando decifrar padrões muito parecidos na existência. E o Caibalion, esse que você mencionou, atribuído a Hermes Trismegisto, ele é um ótimo ponto de partida. Traz princípios de milênios atrás que, nossa, ainda ecoam muito hoje. Vamos pegar um desses princípios então, talvez o mais famoso, o princípio de mentalismo. A frase é forte. O todo é mente, o universo é mental. Quer dizer, a base de tudo não seria matéria, mas Espírito, uma mente infinita. isso. A ideia é que a realidade fundamental é, digamos, consciência. E isso me lembra muito, sabe, ideias mais atuais, lei da atração, lei da vibração, que aparecem em várias dessas fontes que a gente olhou. Aquela noção de que nossos pensamentos, nossas vibrações atraem coisas parecidas. Semelhante atrai semelhante. Exatamente. É um eco claro. Mas tem uma diferença aí, né? Como essa ideia do Caibalion, de uma mente cósmica, se compara com essas abordagens mais individuais que vemos hoje? Essa é uma ótima pergunta. É uma distinção chave, eu diria. O Caibalion, ele postula essa mente maior, onipresente, de onde tudo meio que surge, sabe? Entende? Já abordagens, como a lei da atração ou mesmo o transurfing, focam mais na nossa capacidade como indivíduos de usar a nossa mente para influenciar a nossa realidade. O transurfing, por exemplo, fala muito de focar em slides mentais. Slides. O que seria isso? É tipo visualizações bem detalhadas, bem vivas, daquilo que se deseja alcançar. A teoria é que, fazendo isso, a pessoa meio que sintoniza com linhas de vida mais favoráveis. Interessante. Só que, como aquela resenha crítica aponta, né, tem gente que vê isso como uma roupagem meio mística para conceitos talvez mais simples. Foco, intenção, sabe? Questiona um pouco a profundidade metafísica que é apresentada ali. Mas a essência tá lá, a mente como um agente de mudança. Faz sentido, essa tensão entre o todo é mente e o nosso foco individual. É bem instigante. E essa relação mente-realidade, ela leva direto para outro princípio do Caibalion, né? O da correspondência. Sim, o famoso o que está em cima é como o que está embaixo. Isso, uma ideia de espelho, de harmonia entre os planos. Físico, mental, espiritual. Como é que isso funciona na prática, assim, no dia a dia? Olha, na psicologia, a gente vê um paralelo muito claro com a lei do espelho. Aquilo que incomoda muito na outra pessoa ou que a gente admira demais. Aham. Muitas vezes é um reflexo de algo nosso, algo que a gente não resolveu ou não reconhece na gente mesmo. A tal da projeção psicológica. O mundo lá fora como um espelho do que está aqui dentro. Nossa, é forte isso. E o budismo ainda amplia essa ideia, com o conceito de interconexão, ou interdependência. Nada existe isolado, está tudo ligado. Cada pensamento, cada palavra, cada ação. Tudo reverbera. Conecta a gente a tudo. Então, o nosso mundo interno e o externo estão sempre conversando. É um diálogo constante. Pois é, essa ideia de conexão, de fluxo, parece central. O Cabalhão descreve isso também, né? Com os princípios do ritmo. Exato. O fluxo e refluxo. Tudo tem ciclo. Vai e vem, tipo maré. E o da polaridade. Tudo tem dois lados.
Os opostos são só graus diferentes da mesma coisa, tipo quente e frio, que são só temperatura. São como ferramentas para a gente entender essa dinâmica da vida. Com certeza, oferecem um mapa, digamos assim, para essa natureza cíclica dual da nossa existência. E aí, o budismo entra com uma abordagem que complementa isso de forma muito poderosa: a aceitação. A aceitação, mas não no sentido de se conformar, né? Não, de forma alguma. Não é resignação passiva. É um reconhecimento profundo da impermanência, de que tudo muda o tempo todo. E também da presença do sofrimento, o dukkha, como parte da vida humana. A prática aí é não resistir a esse fluxo natural, observar os ciclos sem ser levada por eles. Entende? Entendo. Manter um equilíbrio, talvez? Isso, cultivar a equanimidade. E a meditação é a ferramenta-chave para isso, para desenvolver essa capacidade de observar sem reagir automaticamente. E uma das fontes que a gente viu falava do amor incondicional como algo que facilita essa aceitação. Parece que aceitar a si mesma, aceitar os outros, as circunstâncias como elas são, com luz, com sombra, altos e baixos, é crucial nesse processo todo. Exatamente. Ajuda muito a navegar essas polaridades, esses ritmos. E isso já conecta com a ideia de transformação pessoal. O Kybalion, por exemplo, propõe a transmutação mental. Transmutação mental, como assim? A possibilidade de, conscientemente, a gente mudar nossos estados mentais, elevar a vibração, sabe? Usar um princípio superior para neutralizar o inferior. É a tal da lei contra as leis. Usar o sistema a seu favor, digamos. É por aí. Já o budismo, ele foca mais no caminho do entendimento, compreender o karma, causa e o efeito, compreender a impermanência, para poder agir com mais responsabilidade, cultivar virtudes e assim evoluir espiritualmente. E aqui surge uma tensão, né? Que apareceu nas fontes, principalmente na crítica ao transurfing, e também implícita no Kybalion também. Qual é o peso real da ação? Da ação concreta no mundo? Ah, sim. A eterna questão. Até que ponto a mudança é só mental, vibracional, e onde entra o fazer, o agir no mundo físico para a coisa acontecer de verdade? Essa é a dialética clássica entre o ser e o fazer, né? O Kybalion, apesar de exaltar muito o poder da mente, ele fala da arte mental como uma aplicação prática. Uma habilidade que precisa ser desenvolvida, usada. Não é só pensar, tem que aplicar. Exato. E a crítica ao transurfing bate nessa tecla também. Sugere que só visualizar, sem uma ação alinhada com aquilo, pode não ser suficiente. E claro, a lei de causa e efeito, seja o karma budista ou a simples noção de consequência, está em tudo. Nossas escolhas, nossas ações, mentais ou físicas, elas geram resultados. E somos responsáveis por eles. Parece que tem um consenso aí, meio escondido, de que intenção e ação precisam andar juntas. O que surge é um quadro bem complexo, mas fascinante. Várias tradições apontando para leis universais que operam por baixo da superfície e uma interação muito forte entre o nosso estado interno, pensamentos, emoções, aceitação e o que a gente experimenta lá fora. Pois é, e a reflexão final, talvez, que fica para quem nos ouve é: independentemente de qual lente filosófica, psicológica, espiritual ressoa mais, como é que a simples consciência desses padrões pode mudar a nossa vida? Como assim? Essa consciência da correspondência entre o dentro e o fora, dos ritmos que a vida tem, da cadeia de causa e efeito. Só perceber isso, como isso pode, por si só, transformar a maneira como a gente navega a nossa própria jornada. O que muda fundamentalmente quando a gente começa a reconhecer esses reflexos e fluxos acontecendo ali no dia a dia. Fica a pergunta, né?